Bom dia, alunos da turma 701. Hoje nós vamos entrar na primeira matéria do segundo bimestre, né? Com o outro tipo de gênero, poema, certo? Outros gêneros passados vocês aprenderam, certo? Hoje falaremos sobre o poema. Se vocês observarem aí, na foto do poema Xícara, que vocês estão vendo, vocês vão observar que esse poema, ele está sendo um poema visual, ou seja, chamando a atenção do leitor para a sua forma de ser desenvolvida, não é? Aparece uma xícara e a fumacinha do café, certo? Aparece como movimento com a poesia, ou seja, com o poema contido aí. Então diz o seguinte: na tarde fria de julho, voa o cheiro, o barulho do café descendo quente pelo bule reluzente que brilha, né? E me pergunto já em prosa. Por que prosa? Porque a partir daí vem o quê? O travessão junto com a fala de alguém. Então, deixa de ser uma poesia para entrar na própria prosa desse poema. Existe coisa mais gostosa do que um cafezinho, né? Então reparem que a criatividade de quem faz um poema tem que ser bem aflorada, bem lá de dentro do fundo da alma, não é? O poeta, ele é um criador, ele tem que mexer com a sua sensibilidade, ou seja, a sua sensibilidade é aflorada. Só consegue fazer poemas quem é romântico, quem tem muitas ideias, não é? E desenvolve esse lado emocional, né, de cada pessoa. Então vamos ver. O gênero poema e suas principais características nós vamos apresentar aqui, né? Mas antes disso, conheça a diferença entre poesia e poema. O poema é um gênero textual que representa as maneiras singulares de perceber a realidade e é construído por meio de sonoridade, do ritmo, do emprego das palavras em sentido não usual. Já o poema é, portanto, a forma de um texto. A forma do texto em si, né, é o poema, ou seja, o poema é o tipo de gênero. Agora, a poesia significa criação. A partir do momento que você faz um poema e começa a criar, a desenvolver suas ideias, usar a linguagem para expressar seus sentimentos, impressões, emoções e reflexões, você está utilizando a poesia. Então, o poema é um tipo de gênero. Assim como existem outros gêneros, o poema é o gênero. A poesia é feita a partir dele, entendeu? Que utilizando a sensibilidade, os sentimentos, as emoções, ok? A origem do poema. O surgimento do poema surgiu na Grécia, onde eram comuns as odes, ou seja, versos cantados. A poesia antigamente era cantada e acompanhada por um instrumento chamado lira. Assim, em sua origem, o poema está associado à música e somente depois da Idade Média foi dissociado dela, né? Então, no começo era só relacionado à poesia, à música. Depois, autores gregos e romanos tratavam de variados assuntos, como religião, como esportes, pessoas ilustres, celebração de eventos e sentimentos diversos, utilizando a linguagem poética, certo? Então vamos lá na nossa aulinha, né? Poema é um gênero textual de esfera literária, certo? O poema já é mais utilizado para o lado da emoção, né? Se você é emotivo e você tem motivos para uma escrita,
né, naquele momento motivado pela emoção, você vai escrever que é uma beleza, porque é preciso inspiração. Se você não tiver inspiração e sensibilidade, né, aflorada, você não vai desenvolver nada. É preciso mexer com os sentimentos. A diferença de poema e poesia. Poema é um gênero textual, tá? E poesia é a criação de usar a linguagem para expressar sentimentos, emoções e reflexões, né? Você para refletir e mostrar para o leitor, né, que aquela poesia ali está mexendo com você e passando uma lição, alguma lição que você tem que refletir para ver o que significa. A voz que fala no poema. No poema, quem num texto normal, numa narrativa, quem fala é o narrador, não é? Que pode contar a história, ele participando como personagem, ou só falando de alguém, como só observador. Mas no poema, a voz que fala é chamado de eu lírico ou eu poético. Bom, o poema é formado por estrofes e versos, ou seja, cada linha do poema, cada linhazinha é chamado de verso. A esse grupo de versos chamamos de estrofes. As estrofes são separadas uma das outras por um espaço. Então, essas estrofes, elas podem ser variadas. Algumas podem vir com 3 versos, ou 4, ou 5, ou 10. Vai depender do poeta, né? Da forma como ele quiser, como é que se fala? Repartir isso da forma dele, né? Apresentam ritmos sonoros, como rima e ritmo para obter musicalidade. Então é necessário que haja rimas, né? Ou seja, palavrinhas que combinam umas com as outras, certo? Geralmente no final das frases, dos versos, ou também no meio. Às vezes o poeta coloca também repetições de sons, de letras. Para quê? Para criar musicalidade. E o que pode acontecer? Quando não há rimas, às vezes o poeta não quer fazer rimas, né? Quando não existe rimas, nós chamamos de quê? De versos brancos. Versos brancos são rimas que não... Aliás, são versos que não possuem rimas. Podem ocorrer rimas ou não, tá? Então, quando um poeta apresenta versos que não rimam entre si, dizemos que é um poema com versos brancos. Repetindo, é formado por estrofes e versos. Versos é um só, né? É a cada linha do poema. O grupo de versos reunidos chamamos de estrofes. O poema pode apresentar ritmos sonoros, né? Como rima e ritmo para obter musicalidade. Podem ocorrer rimas ou não. Quando um poema não aparecer rimas, são chamados de versos brancos, ok? O objetivo do poema é emocionar, ou seja, a gente tem que tocar no coração das pessoas, fazer com que as pessoas fiquem emocionadas. Outro objetivo é divertir, né? As pessoas também acharem graça daquilo que foi escrito. Também tem o objetivo de criticar, tem poesias que são críticas e também levar a uma reflexão, para que você pare e reflita a respeito disso, né? O público-alvo é em geral. Não há quem não goste de poesias, né? Uns ou outros às vezes não gostam, mas a maioria das pessoas se sentem bem quando quando leem uma poesia, né? As características da poesia são os versos, né? Cada verso
tem que ser o quê? Combinado um com o outro, colocando rimas, né? Musicalidade através do quê? Da repetição de letras, de palavras, né? Para criar um ritmo, criar uma musicalidade. As estrofes são importantes por quê? Porque elas reúnem um grupo de versos. O ritmo, por quê? Para criar musicalidade, né? E as rimas também, né? Para poder dar um toque melhor na poesia. Bom, então a matéria de hoje foi relacionada ao poema, ou seja, o poema é o nome do gênero, é o tipo de gênero, tá? E a poesia é o quê? É já quando a pessoa cria, através de sentimentos, através da sua sensibilidade, algo que mexa com ela mesma e com as pessoas, certo? Então fica aqui um beijo para vocês com a finalização dessa explicação. Um beijo.